Meu nome é Luiz Gabriel e nós estamos dando continuidade ao nosso curso de comportamento organizacional. Nessa segunda unidade, nós vamos estudar o que seriam as diversidades nas organizações. Como nós vimos na primeira unidade, há vários níveis de estudos dentro do comportamento organizacional. A diversidade nas organizações se enquadra dentro do nível individual. Nós vimos que temos o nível individual, o grupal e o organizacional. Aqui nós vamos dar um foco maior no nível individual nas organizações. Entendendo o que seria essa diversidade nas organizações. O que nós vamos ver? Vamos ver, por exemplo, o conceito de diversidade, né, e quais são as principais formas de diversidade nas organizações. Nós vamos ver que, por exemplo, características biográficas das pessoas. Né, e como que isso pode impactar nas organizações. Qual é o impacto que tem das características das pessoas no desempenho, no comportamento organizacional. A gente vai ver também a questão de habilidades. Quais são as habilidades, tanto intelectuais quanto até físicas, né? E quais as suas implicações dentro do comportamento organizacional. A gente vai ver também que existe um esforço dentro das organizações para que seja gerido, de certa forma, a diversidade nas organizações. E como que isso pode trazer eficácia dentro disso. Né? Então, também vamos ver como que, de certa forma, a cultura ela vai entender ela vai entender o que é essa diversidade e vai impactar como que a gente vai perceber como que essas habilidades intelectuais e biográficas impactam no nosso trabalho. Né? Pois bem, então, o que seria essa diversidade? Bom, temos aqui uma definição, né, de Fleury, que a diversidade é o resultado da interação entre indivíduos com diferentes identidades e que convivem no mesmo sistema social, que pode ou não ser uma organização, né? Então, o termo de diversidade cultural também, ele pode ser estudado sobre diferentes perspectivas. Na sociedade, na organização, que seria o nosso caso, no grupo e no indivíduo, ou seja, o impacto que a diversidade dá no indivíduo. Né? Então, a gente vê que isso é um tema relativamente... Então, hoje em dia, isso é um tema importante porque nós vemos que há uma grande diversidade de pessoas. Né? Existem pessoas com diferentes religiões, diferentes orientações sexuais, de gênero. Hoje há muitos imigrantes. Enfim, essa grande diversidade dentro da nossa sociedade. E isso impacta na diversidade dentro das organizações, que compõem a nossa sociedade como um todo. Pois bem, quais são os níveis da diversidade? Ou seja, o que é isso, nível de diversidade? Né? Então, nós classificamos a diversidade em nível superficial e nível profundo. O que é essa diferença aqui? O nível superficial da diversidade está relacionado com aspectos observáveis, aspectos até físicos, né, das pessoas, como, por exemplo, a idade. Né? A idade, ela difere. Você vê hoje em dia que o fato da aposentadoria estar passando por revisão, né, faz com que as pessoas trabalhem até mais tarde do que fariam há anos. Né? Então, hoje a gente vê nas organizações pessoas de diversas idades trabalhando em conjunto. Questão de sexo também, né? Algumas profissões que havia, até hoje, um predomínio de homens ou de mulheres. Hoje em dia a gente vê que é uma diversidade um pouco maior. Questão de raça. Raça talvez nem seja o termo mais apropriado, mas é o que se encontra em muitos materiais, né? Porque existe hoje só a raça humana, né? Mas existem várias etnias. Né? Então a gente vê hoje pessoas de várias etnias, né? Ainda mais no Brasil, que é um país multiétnico. Né? A gente vê também questões de deficiência, questões de acessibilidade nas organizações. Né? E também questões de tempo de serviço. A gente tem nas organizações pessoas que entraram agora e pessoas que já trabalham há mais de 10 anos. Né? Então é uma diversidade. Né? Mas essas são características biográficas, ou seja, são características observáveis. Né? Então a gente pensa, o que isso aí tem influência no desempenho das pessoas? Alguns fatores nós conseguimos perceber que realmente eles, de certa forma, até estão relacionados com o desempenho. Por exemplo, o tempo de serviço. Né? Mas outras questões, né, como por exemplo o próprio sexo e raça, né, ela entra em fatores na qual não impactam muito no desempenho de funções, né, salvo em algumas situações específicas. Né. Então, por exemplo, hoje em dia se pergunta, as pessoas de mais idade são mais produtivas ou não? Né? As pessoas que possuem deficiência, elas possuem abertura no mercado do trabalho? Né? As mulheres são mais produtivas ou menos produtivas? Enfim, há sempre essa discussão, historicamente houve. Né? Pode ser que algumas questões biográficas, elas realmente fazem com que a pessoa tenha um desempenho inferior em algumas áreas, mas isso pode ser compensado em outras. Ou seja, resumindo,
as características biográficas elas têm que ser levantadas no perfil exigido para cada cargo. Né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência ela pode ter um desempenho melhor do que uma pessoa que não tenha uma certa deficiência, se a necessidade do cargo for assim exigida. Né? Por exemplo, né, há casos de pessoas com síndrome de Down que elas trabalham junto com crianças. Por quê? Porque elas têm paciência, de certa forma, para lidar com as crianças. Né? Elas conseguem uma certa empatia, que talvez uma pessoa que seja mais ansiosa não consiga. Né? Então, depende muito do perfil do cargo. De certa forma, a gente vê que as características biográficas, elas são relevantes, mas o mais importante são as habilidades necessárias para cada função. Né? Dentro das habilidades, há vários tipos de habilidades. A gente classifica, de certa forma, né, as habilidades intelectuais e de físicas. Né? Intelectuais, elas são inúmeras, porque, inclusive, Gardner, né, nos anos 90, falava que não existia um tipo de inteligência, vários tipos de inteligência. A inteligência numérica, a inteligência verbal, a inteligência de raciocínio dedutivo, indutivo, por exemplo, características intelectuais artísticas, né, de músicas, de memória, e eles não são necessariamente correlacionados. Então, a pessoa ela pode ter uma habilidade mental de alguma área maior do que outra. Então, isso vai depender muito do perfil do cargo. Né? E as habilidades físicas também. Em algumas situações é necessário algumas habilidades físicas para exercer algum tipo de trabalho. Né? E isso também deve ser levado em conta quando se faz a gestão, né, da diversidade dentro de uma organização. Né? Então, o que é importante para as organizações dentro do estudo do comportamento organizacional? Que as pessoas, né, sejam atraídas dentro da política de recursos humanos, dentro da política de gestão de pessoas, né, de forma que contribuam para os perfis necessários dentro da tal organização. E que essa organização ela faça, né, uso de técnicas, né, que atraiam pessoas diversas. Por quê? Porque se você tiver um grupo, né, ou até uma organização como um todo, que pessoas de grande variedade étnica, ou de crenças, ou de perfil mesmo, estiver trabalhando, há uma maior, obviamente, diversidade, e isso faz com que haja, por exemplo, diferentes pontos de vista que podem auxiliar na resolução de problemas. Né? As pessoas vão ter diferentes visões, né? Questão de criatividade, enfim, a gestão da diversidade leva em conta também tais fatores. Né? Então isso deve ser gerido também a questão de conflitos, né? Porque pessoas com diversidades diferentes, elas podem também ter conflitos. Né? Então é importante também que esteja essa gestão de conflitos, ou seja, que a diversidade ela seja gerida, de certa forma, nos grupos. E, inclusive, há alguns programas de diversidades que são eficazes, como, por exemplo, né, a implementação de pessoas com deficiência dentro de uma determinada organização. Né? Para isso, é preciso, inclusive, o treino não só das pessoas, mas da organização como um todo. Né? Para a organização aprender como que se convive com aquela diversidade. Não só o indivíduo, mas a organização. Né? E as pessoas que lá trabalham também. Né? Ou seja, a gente percebe, né, que a diversidade ela pode ser vista de várias maneiras. Uma maneira talvez mais superficial, levando em conta a idade, a questão étnica, a questão de gênero, sexualidade, ou de um nível mais profundo, levando em conta, por exemplo, as atitudes de cada um, a questão dos valores, a questão ética. Né? Então, é uma diversidade, é um nível um pouco mais profundo do que só superficial. Né? Então, as habilidades também entram na questão da diversidade, porque há várias pessoas com habilidades físicas e intelectuais diferentes, né, como nós vimos, né? E as características biográficas elas também devem ser levadas em conta, né? Levando muito cuidado com questões de discriminação e preconceito dentro das organizações. E, para isso, é importante que tenham programas específicos para gerir essa diversidade, né? Para que, de certa forma, essa diversidade ela seja produtiva e não destrutiva dentro de uma organização. Aqui são as referências, né? E bons estudos.